Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 64, dia 23 de setembro de 2023. A soberania de Deus em salvar pecadores. Lucas 10, 21 a 24. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis desejarão ver o que vós vedes, e não o virão, e ouvir o que ouvis, e não o ouvirão. Lucas 10, 21 a 24. Há 5 pontos notáveis nesses versículos que merecem a atenção de todos os que desejam ser cristãos bem instruídos. Tomemos cada um dos 5 em ordem. Devemos observar, em primeiro lugar, o único exemplo registrado de nosso Senhor Jesus Cristo regozijando-se. Lemos que naquela hora Jesus se alegrou em espírito. 3 vezes nos é dito nos evangelhos que nosso Senhor Jesus Cristo chorou. Apenas uma vez nos é dito que ele se regozijou. E qual foi a causa da alegria de nosso Senhor? Foi a conversão das almas. Foi a recepção do Evangelho pelos fracos e humildes entre os judeus, quando os sábios e prudentes de todos os lados o rejeitaram. Nosso abençoado Senhor, sem dúvida, viu muito neste mundo para entristecê-lo. Ele viu a obstinada cegueira e incredulidade da vasta maioria daqueles entre os quais ele ministrava. Mas, quando ele viu alguns homens e mulheres pobres recebendo as boas novas da salvação, até mesmo seu coração foi revigorado. Ele viu e ficou feliz. Que todos os cristãos marquem a conduta de nosso Senhor neste assunto e sigam seu exemplo. Eles encontram pouco no mundo para animá-los. Eles veem ao redor deles uma vasta multidão andando no caminho largo que leva à destruição. Descuidados, endurecidos e incrédulos. Eles veem aqui alguns e ali apenas alguns que acreditam para a salvação de suas almas. Deixe esta visão torná-los gratos. Que eles abençoem a Deus, que qualquer um seja convertido e que qualquer um creia. Não percebemos suficientemente a pecaminosidade do homem? Não refletimos que a conversão de qualquer alma seja um milagre tão grande quanto a ressurreição de Lázaro dos mortos? Aprendamos com o nosso bendito Senhor a sermos mais agradecidos. Há sempre um pouco de céu azul assim como nuvens negras, se apenas procurarmos por ele. Embora alguns sejam salvos, devemos encontrar motivos para nos regozijar. E somente através da graça gratuita e misericórdia imerecida que qualquer um é salvo. Devemos observar, em segundo lugar, a soberania de Deus em salvar pecadores. Lemos que nosso Senhor diz a seu Pai: Você escondeu essas coisas dos sábios e entendido, e as revelou aos pequeninos. O significado dessas palavras é claro e claro. Há alguns de quem a salvação está escondida. Há outros a quem a salvação é revelada. A verdade que é exposta é profunda e misteriosa, e tão alto quanto o céu, o que podemos fazer? É tão profundo quanto o inferno. O que sabemos? Porque alguns ao nosso redor são convertidos e outros permanecem mortos em pecados. Não temos como explicar. Porque o Brasil é um país cristão e a China
enterrada na idolatria, é um problema que não podemos resolver? Sabemos apenas que é assim. Só podemos reconhecer que as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo fornecem a única resposta que o homem mortal deveria dar: a si mesmo, Pai, porque assim pareceu bem aos teus olhos. Não nos esqueçamos, porém, de que a soberania de Deus não destrói a responsabilidade do homem. Esse mesmo Deus que faz todas as coisas de acordo com o conselho de sua própria vontade, sempre se dirige a nós como criaturas responsáveis, como seres cujo sangue estará sobre suas próprias cabeças se eles se perderem. Não podemos entender todos os seus procedimentos. Vemos em parte e conhecemos em parte. Descansemos na convicção de que o dia do julgamento esclarecerá tudo e que o juiz de todos não deixará de fazer o que é certo. Enquanto isso, lembremos-nos de que as ofertas de salvação de Deus são gratuitas, amplas e ilimitadas, e que, em nossas ações, deve ser seguida a vontade de Deus, que expressamente declaramos a nós na palavra de Deus. Se a verdade está escondida de alguns e revelada a outros, então podemos ter certeza de que existe uma causa. Devemos observar, em terceiro lugar, o caráter daqueles de quem a verdade está oculta e daqueles a quem a verdade é revelada. Lemos que nosso Senhor diz: você escondeu essas coisas dos sábios e prudentes e as revelou aos pequeninos. Não devemos extrair uma lição errada dessas palavras. Não devemos inferir que quaisquer pessoas na terra sejam naturalmente mais merecedoras da graça e salvação de Deus do que outras. Todos são igualmente pecadores e todos igualmente merecem nada além de ira e condenação. Devemos simplesmente considerar as palavras como afirmando um fato. A sabedoria deste mundo muitas vezes deixa as pessoas orgulhosas e aumenta sua inimizade natural ao Evangelho de Cristo. O homem que não tem orgulho do conhecimento ou moralidade imaginada em que confiar, muitas vezes tem menos dificuldades a superar para chegar ao conhecimento da verdade. Os publicanos e pecadores são frequentemente os primeiros a entrar no reino de Deus, enquanto os escribas e fariseus ficam do lado de fora. Aprendamos com essas palavras a tomar cuidado com a justiça própria. Nada cega tanto os olhos de nossas almas para a beleza do Evangelho como a ideia vã e ilusória de que não somos tão ignorantes e perversos como alguns e que temos um bom caráter que será examinado. Feliz é aquele homem que aprendeu a se sentir infeliz e miserável, e pobre, cego e nu. Apocalipse 3,17. Ver que somos maus é o primeiro passo para sermos realmente bons. Sentir que somos ignorantes é o primeiro começo de todo o conhecimento salvador. Devemos observar, em quarto lugar, a majestade e dignidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Lemos que ele disse: meu Pai me deu autoridade sobre todas as coisas. Ninguém conhece realmente o Filho, exceto o Pai. E ninguém conhece realmente o Pai, exceto o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Estas são as palavras de alguém que era totalmente Deus, e não um mero homem. Não lemos sobre nenhum patriarca, profeta, apóstolo ou santo de qualquer idade que já usou palavras como essas. Elas revelam aos nossos olhos maravilhados um pouco da majestade, da natureza e pessoa de nosso Senhor. Eles mostram a nós como o cabeça sobre todas as coisas e Rei dos reis. Meu Pai me deu autoridade sobre todas as coisas. Eles o mostram como um distinto do Pai, e ainda inteiramente um com ele, e conhecendo-o de uma maneira indescritível. Ninguém realmente conhece o Filho, exceto o Pai, e ninguém realmente conhece o Pai, exceto o Filho. Repousemos nossas almas com confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que é poderoso para salvar. Tanto e pesados quanto os nossos pecados são, Cristo pode suportar todos eles. Por mais difícil que seja a obra de nossa salvação, Cristo é capaz de realizá-la.
Se Cristo não fosse Deus, tanto quanto homem, então poderíamos realmente nos desesperar. Mas com um Salvador como este, podemos começar com ousadia, prosseguir com esperança e aguardar a morte e o julgamento sem medo. Nossa ajuda é colocada sobre aquele que é poderoso. Salmo 89, 19. Cristo acima de Deus, de tudo. Deus abençoado para sempre, não falhará com quem confia nele. Observamos finalmente os privilégios peculiares daqueles que ouvem o Evangelho de Cristo. Lemos que nosso Senhor disse a seus discípulos: bem-aventurados os olhos que veem o que vedes, porque vos digo que muitos profetas e reis desejarão ver o que vedes e não as viram, e ouvir as coisas que ouves e não ouvistes. O significado completo dessas palavras provavelmente nunca será entendido pelos cristãos até o último dia. Provavelmente temos no máximo uma vaga ideia das enormes vantagens desfrutadas pelos crentes que viveram desde que Cristo veio ao mundo, em comparação com aqueles dos crentes que morreram antes de Cristo nascer. A diferença entre o conhecimento de um santo do Antigo Testamento e um santo nos dias dos apóstolos é muito maior do que concebemos. Tem a diferença da meia-noite e do meio-dia, do inverno e do verão, da mente de uma criança e da mente de um homem adulto. Sem dúvida, os santos do Antigo Testamento olharam para o Salvador vindouro pela fé e creram na ressurreição e na vida futura. Mas a vinda e morte de Cristo desbloqueou uma centena de escrituras que antes estavam fechadas e esclareceu dezenas de pontos duvidosos que antes nunca haviam sido resolvidos. Em suma, o caminho para o Santo dos Santos não foi manifestado enquanto o primeiro tabernáculo estava de pé. Hebreus 9:8. O crente cristão mais humilde entende coisas que Davi e Isaías nunca poderiam explicar. Deixemos a passagem com um profundo senso de nossa própria dívida para com Deus e de nossa grande responsabilidade pela plena luz do Evangelho. Cuidemos para fazer o bom uso de nossos muitos privilégios. Ter um Evangelho completo, tenhamos cuidado para não negligenciá-lo. É um ditado de peso: a quem muito é dado, muito será exigido. Lucas 12:48. Amém e amém. Tem continuação. Senhor Deus, muito obrigado pela tua santa e divina palavra, Pai. Que o teu nome cresça e que o meu nome e o nosso nome diminua. Exaltado seja o nome do Senhor, porque só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei. Amém e amém, Senhor Jesus Cristo.